Fala aí, pessoal. Beleza? Como vocês estão? Pessoal, eu trouxe hoje algo muito legal para vocês. Um espelho de uma correção de uma questão discursiva aplicada pela OCP, certo? No concurso aqui de técnico judiciário. Então, é mais ou menos como a banca espera uma resposta de uma questão discursiva. É claro que o assunto desse concurso, o edital é diferente, mas o que nós vamos analisar aqui é a forma como ela desenvolveu os argumentos, a introdução, a conclusão, a estrutura em si da questão discursiva. Isso é muito importante, nada melhor do que a gente saber o que a banca espera do candidato, como ela deseja que você se comporte no momento de produzir sua redação. Quem passou isso para mim foi um colega de vocês que sempre vem conversar comigo sobre o concurso, a gente troca ideias, e ele me mostrou isso aí. Eu achei bastante interessante e resolvi fazer essa análise junto com vocês. Então, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, comenta aí, compartilhe o vídeo, que é muito importante esse retorno. Sem mais delongas, vamos para o assunto principal do vídeo. Aqui, pessoal, ele vai dar uma historinha e daí vai pedir alguma coisa a vocês, certo? Uma análise de caso. Então, vamos lá. Erasmo, agente público lotado no Fórum Trabalhista de Porto Real, Rio de Janeiro, é o responsável pela manutenção da segurança do átrio do estabelecimento, sendo a ele juridicamente possibilitada a tomada de decisões que garantam a integridade física dos demais funcionários e que preservem o patrimônio público presente no local. Em determinado dia, adentrou no prédio um cidadão segurando um porrete em suas mãos. Trata-se de Alexandre, empresário insatisfeito com sua derrota obtida em ação trabalhista que o condenou a pagar verbas indenizatórias valorosas a um ex-empregado de seu estabelecimento comercial. Alexandre direciona-se até o balcão da vara trabalhista e começa a ameaçar os servidores que ali trabalham, bem como anuncia que destruirá toda a estrutura daquela repartição. Quando Alexandre movimenta-se no sentido de atingir um dos computadores da vara trabalhista com o porrete, Erasmo rapidamente intervém e o surpreende por trás, atingindo Alexandre com uma pancada na cabeça com seu cacetete. Alexandre imediatamente desmaia e é levado ao hospital e, horas depois, recebe alta hospitalar. Acerca da ação de Erasmo, introduza e fundamente qual instituto jurídico penal foi utilizado por ele para justificar sua ação de lesão corporal e excluí-lo de crime, relacionando a legislação aplicável com o fato enunciado. Resumindo aqui, pessoal, existe esse Erasmo, ele é agente público, provavelmente um segurança desse fórum, desse local. E o que ocorre? Chega Alexandre, ele está bravo ali porque foi condenado a pagar verbas indenizatórias a um ex-empregado. Então ele é revoltado, vem com esse porrete e quer destruir tudo no local, inclusive ameaçando as pessoas. Erasmo, muito esperto ali, já vivido, ele pega o seu cacetete e no momento de vacilo ali de Alexandre, defere um golpe na cabeça dele, o qual desmaia e depois é levado aqui ao hospital, ele desmaia, é levado ao hospital e depois recebe alta. Beleza. Daí a banca pergunta: acerca da ação de Erasmo, introduza e fundamente qual instituto jurídico penal foi utilizado por ele para justificar sua ação de lesão corporal e excluí-lo de crime, relacionando a legislação aplicável com o fato enunciado. Isso aqui, pessoal, é a parte que vocês vão alicerçar a tese de vocês. Ou seja, a tese de vocês vai ser baseada nisso aqui. No texto passado, no vídeo passado, desculpa, eu tinha dito que tem momentos que você pode escolher sua tese. Eu dei até o exemplo do porte, de liberar o porte de armas para o cidadão comum. Isso ser perguntado, uma prova para você. E você pode tomar o caminho de dizer que concorda ou dizer que não concorda, não é isso? Nesse caso, você não tem opção. Por quê? Porque você vai ter que fundamentar o instituto jurídico que vai justificar a ação de Erasmo. Ou seja, você vai ter que defender Erasmo, dizer que o que ele fez é correto e vai buscar na lei justificar isso. Ou seja, a tese de vocês já está amarrada. A banca já deu a tese de vocês. Então vamos lá como é que a banca desenvolveu isso. Erasmo é agente público no setor de segurança do Fórum Trabalhista de Porto Real, Rio de Janeiro. Pessoal, isso aqui é a contextualização. E é muito importante que vocês façam essa contextualização. Quando você for iniciar o seu parágrafo, você tem que passar para a pessoa que vai ler, para o leitor, que ele entenda do que você vai falar logo no início. Veja que você imagina que a pessoa que vai ler seu texto não vai ter acesso a isso aqui, a essa proposta aqui
de redação, ela não vai ter acesso. Então você vai ter que fazer de uma forma que ela, ao iniciar seu texto, ela entenda do que você vai falar. Ela já se situe naquele ambiente. Então veja aqui, ó, Erasmo é agente público do setor de segurança do Fórum Trabalhista de Porto Real. Ou seja, a pessoa já vai entender, esse cara vai falar o quê? Vai falar de uma pessoa que é agente público, chamado Erasmo, e ele é segurança desse fórum. Ou seja, já situou a pessoa. Isso se chama de contextualizar. E é imprescindível que você faça isso no seu texto. E por isso tem a incumbência e o dever de ofício de praticar atos que conservem a integridade física dos demais servidores, além de preservar o patrimônio público ali constituído. Pessoal, nessa parte aqui é a tese, ou seja, é justamente o que ele pediu, ele já remarcou a tese. Ele vai defender e vai buscar falar por que Erasmo está correto, por que a ação de Erasmo está correta. Então, o ideal é que você já coloque essa tese aí no primeiro parágrafo. Para o avaliador, quando chegar aqui e ler seu texto, você vai facilitar a vida dele. Ele vai perceber, o cara contextualizou, o cara já marcou a tese aqui, então ele já vai esperar sobre o que você vai falar. Ele vai entender que você vai buscar argumentos que assegurem essa sua tese. E por mais que isso pareça óbvio, pessoal, tem pessoas que colocam uma tese, você imagina que ela vai defender algo, e depois a pessoa começa a utilizar argumentos como se ela estivesse indo contra o próprio posicionamento que ela colocou no texto. Isso é comum você, quando vai corrigir redações, você perceber isso. Então toma cuidado, você vai buscar argumentos agora que alicercem essa sua tese. Tais funções estão estabelecidas em regramento oficial próprio, isto é, em normas jurídicas que amparam sua conduta tendente a proteger o local. Ou seja, ele já está dando uma ideia aqui, olha, eu estou dizendo que esse cara fez uma ação correta e vou buscar o que agora? Vou buscar na lei, que são as normas jurídicas, fatos que asseguram essa atitude dele. Você já vai esperar isso. Então agora vamos aqui iniciar o primeiro argumento, no segundo parágrafo, já esperando isso. Alguma coisa ele vai buscar na lei para assegurar a atitude aí de Erasmo. Quando determinado indivíduo é determinado por norma jurídica oficial a praticar determinado ato, não há que se falar em cometimento de crime, ainda que tal ato possa causar ofensa a bem jurídico penal tutelado pela lei. Assim é porque o Código Penal exclui a ilicitude de atos envolvidos em estrito cumprimento do dever legal, instituto que, ao lado da legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e consentimento do ofendido, torna a conduta praticada excluída de antijuridicidade e, portanto, o agente não comete crime. Pessoal, veja que ele nada mais fez aqui do que assegurar a atitude dele na lei. Ou seja, ele está dizendo que o Código Penal exclui a ilicitude do fato dele. É um argumento muito forte isso, pessoal. A gente já tinha conversado sobre isso. Utilizar as leis para assegurar o seu argumento e, por consequência, assegurar sua tese. Veja que ele não está dizendo que é um pensamento dele, que é um pensamento que ele acha que é do irmão, que é do primo, do conhecido. Não, é da lei, é do Código Penal. Isso é muito importante. Veja que ele amarrou aqui o argumento como ele amarrasse 3 pontas. Primeiro ele fala o seguinte, que determinado indivíduo, né, ele está assegurado ali por uma norma jurídica a praticar determinado ato. Ou seja, ele já tem aquela pretensão de cometer algum ato ali, certo? Devido à função dele. E segundo, ele fala que o Código Penal exclui os atos envolvidos em estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, ele agiu aqui em estrito cumprimento do dever legal. Ele agora já assegurou aqui, a atitude dele, certo? Né, desse ato que ele cometeu. Ele assegurou que ele teve a exclusão da ilicitude porque ele fez isso em estrito cumprimento do dever legal. Ele não fez porque ele quer, certo? Erasmo fez isso e bateu na cabeça do cara porque ele quer. Não, ele fez porque a função dele como segurança obriga ele a fazer isso, exige dele isso. E além disso aqui, está do lado do quê? Da legítima defesa, do estado de necessidade, exercício regular de direito e consentimento do ofendido. Quem já estudou o Código Penal sabe isso aqui bem direitinho, porque logo no início do Código Penal você já estuda isso aí, certo? São as causas de exclusão de ilicitude. E aqui o terceiro elo, pessoal, e portanto o agente não comete crime. É importante que ele, beleza, ele falou aqui, né? O Código Penal exclui, né? Aqui porque ele se utilizou de estrito cumprimento do dever legal, e portanto, por esse motivo de o Código Penal excluir isso, portanto,
o agente não cometeu crime. É preciso fazer esse fechamento. É necessário, pessoal, fazer esse fechamento para você deixar o argumento redondinho. Ele colocou aqui o início, né, o ato que ele cometeu, né? Depois ele explicou que o Código Penal exclui essa ilicitude e por isso o agente não comete crime. Ele fez esse elo de 3 pontos. E é muito importante você fazer isso. Por exemplo, às vezes é meio complicado de entender isso e às vezes você acha que isso já fica subentendido, mas é necessário que você escreva, porque o argumento é algo lógico. Então, é necessário fazer esse elo entre o seu pensamento. E mais ou menos o exemplo, você vai ter que dissertar sobre como diminuir os crimes de um determinado bairro. Aí vamos supor que você quer utilizar o argumento de ter mais iluminação nas ruas. Se você colocar apenas que para diminuir o crime naquela localidade deve ter mais iluminação nas ruas, seu argumento está incompleto. É um argumento, mas está incompleto. Por quê? Porque você não disse o motivo de ter iluminação nas ruas vai diminuir os crimes. Por mais que isso pareça ser óbvio, mas você tem que colocar. Não tem que estar no seu pensamento, tem que estar no papel. Então você teria que argumentar, por exemplo, pelo fato de ter mais iluminação nas ruas, é possível que diminua a incidência de crimes, pelo medo do assaltante ali ser visto naquela localidade, devido à iluminação, né? Um ambiente mais iluminado vai deixar a pessoa ali com mais medo de atuar, porque é mais fácil dele ser visto. Então você tem que argumentar, você tem que fazer esse elo, e é justamente esse portanto aqui, nesse caso. Entende, pessoal? É mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, que vocês entendam, certo? No caso lá, não é apenas por ter iluminação. Sim. Por quê? O que a iluminação vai fazer para que diminua o índice de assalto e torne aquela localidade, aquele bairro mais seguro? Você tem que passar isso por papel para seu argumento ficar completinho. Então aqui, pessoal, ele já colocou o quê? Um argumento que alicerce a tese dele. Show de bola. Vamos buscar agora um novo argumento. Assim, se o agente atua no cumprimento de dever legal, seu comportamento não é antijurídico. O dever que ele cumpre pode ser imposto por qualquer norma legal, lei, decreto, regulamento, etc. E não apenas por leis de natureza penal. O Código Penal requer que o agente se conduza em estrito cumprimento, sendo, pois, necessário que obedeça rigorosamente aos limites do dever. Caso ele ultrapasse tais limites, haverá abuso do direito ou excesso de poder, e não exclusão da ilicitude ou antijuridicidade. Admite-se que o dever seja referente não só a funcionário público, como também a particular. Ele está dizendo aqui o seguinte, pessoal. Olha, ele está assegurado aqui pela lei, ele está assegurado pelo Código Penal, mas ele tem que ter cuidado, ele não pode sair fazendo o que ele quer, não. Ele tem que estar regrado ali, ele tem que estar com a lei na mão, certo, pessoal? Então ele está dizendo o seguinte, olha, ele não cometeu excesso, certo? Então ele está aqui englobado na exclusão de ilicitude. Ele botou isso aqui para assegurar mais ainda a atitude dele. Por quê? Porque ele se utilizou do uso progressivo da força. Eu não sei se vocês já utilizaram essa expressão. Caso não tenham utilizado, vocês vão ver isso no curso de formação do concurso da Fundasa. Eles vão falar bastante disso aqui, o uso progressivo da força. E foi o que Erasmo se utilizou, certo? Quando você está numa unidade socioeducativa, você está lá presente num setor, comandando lá um determinado setor e os internos estão lá, né, nos alojamentos. Só sua presença ali, você está fardado, ali já é um uso progressivo da força. O interno está ali vendo, o agente está ali, então ele já fica na dele. Se ele cometer alguma coisa lá no alojamento, você já vai partir para a verbalização, você já avançou no uso progressivo da força, e assim adiante. É o mesmo caso aqui do segurança. Ele já teve que ir para uma ação muito mais grave. Por quê? Porque o cara já estava com um porrete na mão, certo? Então ele não tinha como chegar lá e verbalizar apenas. O cara já estava decidido a bater nas pessoas, a quebrar as coisas, então ele já foi para um nível acima, certo, pessoal? Mas aqui no argumento ele assegura, ele diz que o quê? Ele não pode cometer esse abuso ou excesso de poder. Para ele poder estar aqui amparado nisso aqui, nessa exclusão de ilicitude, ele não pode exceder seu poder, certo? Vamos supor que ele deu a primeira cacetada na cabeça do cara, o cara já desmaiou. Aí ele, por raiva ali no momento, por estresse, ele continua batendo no cara. Aí ele já ultrapassou, ele já perdeu sua razão. E agora aqui, pessoal, no último parágrafo, certo? A gente vai esperar a conclusão de tudo isso, o fechamento do que ele já falou. Ele vai ratificar tudo que ele disse. Ó, o que eu falei é isso mesmo, certo? Logo, quando Erasmo praticou, em tese, lesão corporal contra Alexandre, ao lesioná-lo na cabeça com um instrumento contundente, cacetete, o fez amparado em causa excludente de ilicitude ou justificante,
pois a legislação aplicável à sua função permitia e exigia que ele tomasse decisões voltadas para a manutenção da ordem na repartição pública onde estava lotado. Veja que aqui ele não falou nenhuma novidade, é apenas tudo que já estava aqui. Ele apenas fez um fechamento. Certo, pessoal? Então, isso aqui, sim, um detalhe. Na conclusão, além de você fazer esse fechamento, você também pode, não é obrigado, você pode dar alguma intervenção, certo? O que ele poderia ter feito a mais, o que Erasmo, nesse caso, poderia ter feito a mais. Então, isso vale para a prova de vocês, essa intervenção. É uma dica do que pode ser feito, certo? O que pode ser melhorado, o que está faltando, é na parte da conclusão que você faz isso. No caso dele aqui, não precisou. Por quê? Porque ele já fez o que estava previsto em lei. Né? Ele sanou ali a ação de Alexandre, pronto. Então, não tinha muito mais o que ele fazer. Então, você ficou limitado em dar intervenções, em mais ideias do que ele poderia fazer. Mas, em outros casos, se você perceber, o cara poderia ter feito isso aqui, a lei permitia que ele fizesse isso. Então, você pode colocar nesse momento aqui da conclusão. E mais um detalhe, pessoal. Isso aqui é um estudo de caso. Você vê o quê? É um estudo de caso porque ele está estudando o caso de Erasmo e de Alexandre, a situação desses dois. Mas você vê que toda a estrutura que está feito, esse texto, é um texto dissertativo argumentativo, não tem diferença. Está aqui a introdução, tem a tese, tem o desenvolvimento com os argumentos, tem a conclusão, não tem diferença. É claro que nesse concurso também a gente, na verdade, tem essa dúvida. Será que eles vão pedir um caso assim para você fazer na prova? Ou ele também pode pedir uma situação mais genérica, vamos supor, disserte sobre as medidas socioeducativas que podem ser impostas aos adolescentes. Aí você vai falar sobre essas medidas socioeducativas. Note que ele não deu um caso específico ali para você falar, não deu nomes de pessoas. Ele apenas pediu para você falar das medidas socioeducativas. Porém, a forma de você fazer o texto é do mesmo jeito. Você vai fazer a introdução, vai botar sua tese, vai botar os seus argumentos, fazer de tudo para argumentar conforme as leis, que no caso é o ECA, é a lei do SINASE, fazer sua conclusão, fazendo o fechamento aqui, ratificando todo o seu texto, é do mesmo jeito. A diferença é porque ele não deu um caso para você analisar, mas é da mesma forma. Embora eu acredite muito que ele vai fazer mais ou menos dessa forma aqui, vai dar uma historinha, um caso para você ali falar sobre. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, de alguma forma, esse vídeo. E tá aí, pessoal, continua firme na pegada, continua nos estudos, tá chegando o dia da prova e eu torço muito para que vocês conquistem a tão sonhada vaga. Um abraço e até o próximo vídeo.